Hoje nós vamos falar sobre a congregação cristã no Brasil. Porém, de 1910 até 1960, ela era conhecida como Congregação Cristã do Brasil. Abre aspas. D-O, fecha aspas. Era Congregação Cristã do Brasil. E a partir de 1960, os dirigentes da Congregação Cristã do Brasil mudaram o nome para No Brasil. Agora surge uma pergunta. Os membros da Congregação Cristã do Brasil dizem que Deus não erra e que Deus fala pela boca dos anciãos. Portanto, se este nome criado pelo Luiz Franciscon em 1910, lá em Santo Antônio da Platina, quando ele fundou a primeira congregação cristã do Brasil, era do Brasil, era D-O, do Brasil. Se era Deus que falou pela boca dele, será que Deus iria usar na terminologia do português, na linguagem? Acredito que não, né? Deus não comete esses erros. Aliás, Deus não comete erro nenhum. Quem comete erros são seres humanos. Portanto, até 1960, eles achavam que era Deus que estava cuidando deles, desse nome, Congregação Cristã do Brasil. E depois eles verificaram que não era bem assim. Aí mudaram para No Brasil. Alguns membros dizem que é porque eles colocaram outras congregações deles, do Luiz Franciscon, em outras nações, outros países. Por isso, eles mudaram para No Brasil, mas antes era do Brasil. Então, se era o próprio Deus que estivesse guiando o Luiz Franciscon e os anciãos aqui no Brasil, então já tinha que começar certo. Tinha que ser congregação no Brasil. Por quê? Porque daí iriam abrir outras congregações em outras partes do mundo, certo? Então, não justifica querer colocar remendo novo em roupa velha. Não adianta querer justificar, dar desculpas, esfarrapada. Houve um erro mesmo e é erro. E Deus não erra. Então, essa história de dizer que Deus falava pela boca dos anciãos é tudo falácia, gente. Falácia. Para não usar de eufemismo, falácia é uma mentira, é engano. É engano, é engano. Bem, eu não quero desapontar vocês não, porque eu sei que é difícil você estar com um doce gostoso na mão assim, achando que vai comer, que é um doce. A hora que você vai morder, ele está salgado. Tem 1 quilo de sal naquele doce. A hora que você morde assim, você fala, ai, mas isso aqui não é doce, isso aqui é salgado. Aí você fica frustrado. Mas o Luiz Franciscon, ele criou o primeiro ponto de fé uma vez dado aos santos. Os pontos de fé uma vez dado aos santos, que está nos inários da Congregação Cristã do Brasil. O primeiro ponto de fé que está escrito aí, eu tiro meu chapéu para o que está escrito aí, porque realmente é uma coisa maravilhosa. Não estou usando de demagogia não, é uma coisa maravilhosa. Aí diz o seguinte, abre aspas. Cremos que toda a Escritura é o perfeito guia para a nossa fé, nela não podemos acrescentar e nem tirar nada. Fecha aspas. E eu concordo plenamente, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o perfeito guia para a nossa fé. Sem dúvida nenhuma, Luiz Franciscon está de nota 10. Eu dou 10 para ele nesta resposta que ele deu. Contudo, você sabia, você que é membro da Congregação Cristã do Brasil, você sabia que esse ponto de fé é o ponto mais violado dentro da Congregação Cristã do Brasil? O que? Violado? Transgredido? Sim, é o ponto mais violado. Por quê? Porque criaram que homem tem que sentar com homem na congregação, mulher tem que sentar com mulher na congregação. Mas e daí? Qual é o problema? Não é o problema. Os cristãos não podem ter malícias
Se você vai na congregação, você vai para ouvir a palavra de Deus, para se reunir com os irmãos. Qual o problema de um pai sentar com uma filha na congregação? De um marido sentar com a esposa na congregação? Se o marido dorme com a própria esposa na mesma cama, por que ele não pode sentar com a sua esposa na congregação? Então isso são doutrinas de homem, então isso são acréscimos, foram acrescentados. O quê? Foram acrescentados coisas. Sim, foram acrescentadas coisas que não existem na Bíblia. Isso é coisas de homens, foram criados pelos homens. Ai, mas e agora? O que eu faço? Tantos erros assim. Calma, você não viu nada ainda, estamos só começando. Fica tranquilo aí, se controle. Depois criaram que o adultério é pecado eterno, é pecado contra o Espírito Santo, irmãos. Foi isso que a Congregação Cristã do Brasil criou e até hoje eles usam essa terminologia, que o adultério é pecado eterno, pecado contra o Espírito Santo. Mas, lembra lá do primeiro ponto de fé, uma vez dado aos santos, que nós não podemos acrescentar nem tirar nada, que a Bíblia é o perfeito guia da nossa fé? Parece que os anciãos lá se esqueceram deste ponto. Por quê? Porque eles estão acrescentando coisas que não existem na Bíblia. Por quê? Porque o rei Davi, ele cometeu adultério, cometeu assassinato, mas ele se arrependeu amargamente desse pecado. E Deus viu que o arrependimento dele era sincero, e Deus perdoou o rei Davi. Ele teve as suas consequências. O reino dele não teve mais paz, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. É uma lei imutável de Deus. Aliás, eu costumo dizer para os adventistas, eles costumam dizer que a lei do sábado é uma lei imutável. Isso é mentira. A lei imutável é Gálatas 6,7. Aquilo que você planta, você colhe. Agora, a lei do sábado é mutável, sim, porque Jesus mudou a lei. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 5, eu já mencionei aqui nos meus vídeos, os sacerdotes podiam violar o sábado e não tinham culpa. Então, essa lei do sábado era mutável. Era a única exceção à regra. A única exceção à regra. Dos 10 mandamentos, sacerdotes não podiam violar nenhum, mas o sábado eles podiam violar. Mas Gálatas 6,7 é a lei imutável, não muda. Então vão ter que colher o que plantaram. E o que foi que a Congregação Cristã do Brasil e os adventistas plantaram? Plantaram um monte de ensinamentos que não dizem com a Bíblia Sagrada. Agora estão aí criando um novo templo, né? Congregação Cristã da Reforma, mas não adianta, não se coloca remendo novo em roupa velha. Então Gálatas 6,7 é uma lei imutável, aquilo que você planta, você colhe. E o rei Davi teve que colher o que ele plantou. A partir desse momento que ele plantou esse pecado, que ele violou deliberadamente a lei de Deus, que ele adulterou lá com Batseba, e depois, para encobrir o pecado, ele mandou matar o soldado que era o marido da Batseba, mandou o comandante dele colocar ele na frente de batalha para que ele fosse facilmente alvejado na batalha. Então o rei Davi usou de má fé, pecado, iniquidade. Mas ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Então vocês vejam como que é o nosso Criador, pode revaver, como que é a grande misericórdia dele. Mas não podemos abusar, porque a Bíblia diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então cuidado, não abuse. Agora criaram que o adultério é pecado eterno, pecado contra o Espírito Santo. Isto é mentira, isso é falácia. E como já foi dito aqui nos meus vídeos, se tiver 99 verdade e uma mentira, para Deus é em vão. Então, a Congregação Cristã do Brasil deixa a desejar nesse sentido. Mas não é só isso, não.
Eles criaram que a Santa Ceia era feita uma vez por semana. Deus falou pela nossa boca que a Santa Ceia tem que ser feita uma vez por semana. Depois mudaram, agora é uma vez por ano. Então foi Deus que falou pela boca deles? Pessoal, o que eu estou falando aqui é a verdade. Se ela está machucando muito de vocês, eu sinto muito, que a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. Portanto, o que eu queria dizer é que tem muitos erros na congregação cristã do Brasil, que agora ficou no Brasil. E é um grupo de pessoas que tratam os membros da Assembleia de Deus de primos. Mas como? Primos? Pessoas da Assembleia de Deus que se dizem cristãos, eles dizem que por não serem membros da congregação cristã no Brasil, são primos. Como é que pode? Se uma pessoa crê em Jesus Cristo, tem que ser irmão. Se eu creio em Jesus, você também crê em Jesus, nós somos irmãos em Cristo. Mas a congregação cristã no Brasil criou esse slogan. Gostaram do termo? Olha, falando difícil, slogan, São primos, abre aspas, primos. Pessoal da Assembleia de Deus. Não vamos entrar nos méritos da Assembleia de Deus, se eles têm erros doutrinários, tem alguns erros que a congregação cristã do Brasil não concorda, não vamos entrar nesses méritos. Mas eu acredito que se a pessoa crê em Jesus Cristo, Jesus dá autoridade para essa pessoa ser filho de Deus. Se Jesus dá autoridade para essa pessoa que crê nele ser filho de Deus, então nós somos irmãos. Se nós acreditamos em Jesus, somos irmãos em Cristo. Então a congregação cristã no Brasil tem muitos erros, muitos erros. Igual as testemunhas de Jeová, igual os adventistas, igual a Assembleia de Deus, que já está dividida em vários nomes. Assembleia de Deus, Ministério Macalão, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Assembleia de Deus, Ministério Vida, e assim por diante. Eu ouvi falar que muitos pastores cometem adultério dentro de uma congregação e depois eles mudam para uma outra congregação do outro lado da cidade e lá eles abrem uma igreja para eles. E alguns também, para não ter que pagar o dízimo para a instituição, para a organização da Assembleia de Deus, ele abre uma igreja, Assembleia de Deus, com o ministério dele. Assim o dízimo fica só para ele. Gostaria de dizer que em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Portanto, quem é um cristão, quem é um pastor, quem é um ancião, não deveria cobrar nenhum dinheiro para poder ministrar, para poder ensinar dentro da congregação. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, versículo 3, ele fabricava tendas, que era um serviço profissional, para não ser um fardo para a congregação. Está na Bíblia isso, gente. Então essa história de dizer que é para cobrar o dízimo, me desculpem, seus dizimistas, mas não existe. Como disse o padre Quevedo, isto não é que existe. É isso aí mesmo, não existe. Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. Pessoal, se vocês querem ter a vida eterna, sigam aquilo que a Bíblia diz, sigam aquilo que Jesus disse. Porque os hipócritas não terão a vida eterna, não adianta. Não adianta você saber que X é X, mas você dizer que X é Y. Não adianta.